Sejam bem-vindos a mais um programa do canal Dagoberto no Ar. Agradecer aos nossos inscritos, já passamos de 600 inscritos, de mais de 4.000 visualizações, então quer dizer que o nosso canal, graças a Deus, é um sucesso. Graças a você que toda semana está conosco. E também a confiança e credibilidade de nossos entrevistados. Porque não adianta nada ter um canal no YouTube se a gente não tem entrevistados que leve informações verdadeiras, que leve um trabalho de qualidade para vocês. O nosso entrevistado de hoje, eu me sinto muito à vontade, ele é amigo meu há muitos anos. É o pastor Carlos Alberto, da Igreja Presbiteriana Independente. Seja bem-vindo ao nosso canal, pastor. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui concedendo essa entrevista e esperamos que possa ser útil para os ouvintes do seu canal. Com certeza, e hoje a gente vai falar de fé e evangelho. Então, a gente tem muitos... vamos dizer, seguidores que tem essa curiosidade. Qual que é a diferença de ser católico, qual que é a diferença de ser evangélico? Então vamos tentar esclarecer isso para os nossos seguidores hoje. Pastor, quanto tempo faz que você se tornou evangélico? Tem 30 anos. Agora nós vamos entrar em 2022 e vai fazer 31 anos. Eu tive um momento decisivo na minha vida que eu até marquei a data. Foi uma data onde a gente costuma dizer a data em que eu entreguei a minha vida a Jesus, né? Isso aconteceu no dia 13 de fevereiro de 1991. Então fez 30 anos agora, em fevereiro desse ano de 2021. Que você se converteu. Eu me converti, exatamente. E depois eu viria me tornar membro aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Conceição Aparecida, nesse mesmo ano, sendo batizado aqui no dia 29 de setembro de 2001. Então fazem 30 anos exatamente. E isso foi algo natural? Como que aconteceu essa conversão? Isso veio de uma trajetória de fé, né, que eu iniciei na Igreja Católica, e eu fiz um caminho, né, de estudo da Bíblia, de conversas com pessoas que tinham um outro ponto de vista, uma fé diferente da minha, no caso a fé evangélica, né? E a partir das leituras da Bíblia e do que eu fui entendendo para mim mesmo, que seria o que Deus queria para a minha vida, né? Eu entendi que eu deveria e gostaria de me tornar um evangélico, né? Então, assim, em linhas gerais, foi a leitura da Bíblia e a vontade de seguir o que a Bíblia ensina que me fez me aproximar da igreja evangélica. E eu via como uma igreja que ama a Bíblia, que leva a Bíblia a sério, que gosta, né, de praticar aquilo que a Bíblia ensina e que tem na Bíblia a sua única regra de fé e de prática, né? Então quer dizer que foi uma coisa natural? Foi natural, não teve nada assim de, digamos assim, extraordinário, extravagante, né? Que alguém trouxe, que alguém forçou? Não, absolutamente. Eu tinha, é claro, conversas, mas para tirar dúvidas, e eram conversas que eu mesmo procurava ter, né? Então, quando eu tinha dúvida, eu perguntava para pessoas aqui da igreja, conversava com todo mundo, inclusive com os padres também, com quem eu tinha bastante amizade na época, né? Tá certo. Você acha que as igrejas evangélicas são mais atenciosas? Olha, isso é uma coisa que depende, né? Isso varia muito, porque às vezes comete-se alguma injustiça no sentido assim, as pessoas dizem, os evangélicos são mais atenciosos com as pessoas, cuidam mais uns dos outros, dão mais atenção. A igreja católica um pouco relaxada nisso, mas eu acredito que existe aí um pouco de injustiça no sentido dos números. Veja bem, a nossa cidade tem 10 mil habitantes, deve ter uns 2 mil evangélicos, deve ter uns 10 pastores. Os 8 mil pessoas são católicas e um padre só para cuidar. Verdade. Então, como é que você vai querer que o padre dê para o católico a mesma assistência que o pastor dá, né? Eu sou pastor de 150 pessoas, então eu posso ir na casa delas, né? Pode visitar. Posso visitá-las, é menos gente, né? Embora a gente assista pessoas de fora da igreja também que queiram, né, a assistência nossa, mas o meu rebanho é menor, digamos assim.
Então não se pode exigir de um padre que tem que pastorear 8.000 católicos, né? O mesmo que se exige de um pastor que pastoreia 200, 300, 500 ou até 1.000 pessoas, né? Sim, você foi muito justo na sua resposta. Para você, qual a definição de fé? Eu gostaria de lembrar o que está escrito em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Lá diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então a fé é a gente saber que aquilo que nós não vemos e que é invisível existe. No caso de Deus, nós não podemos vê-lo, mas pelo dom da fé, pelo dom da fé que Deus mesmo nos concede, a gente sabe que ele existe. E também a fé precisa ser direcionada a alguma coisa, né? Para você acreditar em algo, você tem que saber. Então saber o quê? Saber o que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus e a nossa fé deve se orientar por ela. Então, o que é fé? Fé é acreditar que a Bíblia, a palavra de Deus, fala a verdade, o que está escrito nela é a mais exata expressão da verdade de Deus e que vai se cumprir. Grande parte já se cumpriu, outras partes são proféticas para se cumprir ainda no futuro, como por exemplo, na definição de fé vai dizer: a fé é a certeza de coisas que se esperam. Então nós esperamos, por exemplo, a segunda vinda de Jesus. Ela não aconteceu ainda, mas vai acontecer, porque está profetizado e está escrito e há de se cumprir. Vamos chamar os nossos anunciantes que trazem os melhores serviços de qualidade para você, os melhores produtos, e voltamos já já. Como que uma antessala do céu, né? Ainda não a eternidade permanente, mas já uma antessala do céu. Foi o que Jesus disse para o ladrão da cruz, né? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E aqueles que morrem sem Cristo, eles já vão também para uma espécie de antecipação do inferno, mas ainda não passaram pelo juízo final, né? Nem os que morrem em Cristo, nem os que morrem sem Cristo. Haverá um dia, quando Jesus voltar pela segunda vez, ele veio primeiro como Salvador da humanidade e prometeu voltar como juiz, não é? Aí quando ele voltar na sua segunda vinda, ele realizará o juízo final e aí sim tudo começará, não é? Na perspectiva da eternidade. Então realmente existe céu e inferno. Existe céu e inferno, né? A Igreja Católica, ela tem, por exemplo, uma terceira via, né? Que seria o purgatório. Os protestantes não acreditam no purgatório e nem os católicos ortodoxos também, né? Então, nesse ponto, protestantes e ortodoxos estão de acordo em só reconhecerem o céu e o inferno após esta vida, mas não o purgatório, né? Essa é uma especificidade da teologia católica. Tá certo. Como pastor, quais são os seus principais objetivos? O objetivo de um pastor, né, a gente se considera chamados por Deus para aproximar as pessoas dele mesmo, né? O papel de um pastor é conduzir as ovelhas até o supremo pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, né? A gente não pastoreia pessoas para a gente, não ganha pessoas para a gente e não conduz pessoas a gente mesmo, né? Todo o trabalho que o pastor faz é no sentido de colocar pessoas que estão distantes de Deus, próximas de Deus. E para isso a gente prega a palavra de Deus, a gente ensina, a gente dá curso bíblico, a gente ministra os sacramentos, né? Que na igreja presbiteriana são resumidos a 2, que é o batismo e a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, né? A gente ora pelas pessoas, a gente visita, a gente assiste as pessoas nas doenças, né? Nos momentos de fragilidade, sempre levando a palavra. Onde o pessoal fala que as igrejas evangélicas dão mais atenção, né? Porque é igual você falou, é muito justo que você disse como que numa cidade igual a nossa, né? Que um padre vai visitar 8.000 pessoas, enquanto você tem um rebanho de 150 para visitar. Mas é o que se diz, que as igrejas evangélicas, né,
mais atenção, vai à casa, faz oração, e o que às vezes falta um pouco na igreja católica. Pode ser que esse costume que a gente já tem de longa data, né, de visitar as pessoas, faça uma grande diferença, né? Ah, com certeza. É um pressuposto. Porque você está levando a palavra, né? Exatamente. Tem até um artista brasileiro, eu esqueci o nome dele, não sei se é o Milton Nascimento que dizia, mas tinha até uma música que dizia: o artista vai onde o povo está. Aí, parafraseando, né, a gente costuma dizer também: o pastor vai, o cristão vai aonde o pecador está, né? Jesus mesmo deu o exemplo, ele que é o supremo pastor, descendo do céu. Agora nós estamos comemorando o Natal, né, por esses dias, e o Natal é Deus deixando a glória celestial e vindo a esse mundo porco, podre, pecador, mal cheiroso, espiritualmente falando, para resgatar o pecador. Só lembra das festas, mas não lembra que realmente o sentido do Natal é Jesus. É Jesus, né? O sentido do Natal é: o homem não pode salvar-se a si mesmo, ele precisa de um Salvador. E esse Salvador não está no mundo, ele veio do céu. É o próprio Filho de Deus, né, que se encarnou na pessoa de Jesus, no ventre da Virgem Maria, nasceu ali numa manjedoura, viveu a sua vida, mas nasceu para morrer, né? Então o objetivo do Natal, na verdade, é a morte de Jesus. O Calvário, digamos assim, ele é a consumação do Natal. O Natal não teria sentido se Jesus não tivesse vindo para dar a sua vida pelos pecadores, né? Então, ele, como supremo pastor, fez isso, e nós devemos, como pastores humanos que somos, imitar o exemplo, né? Ir atrás do pecador e tentar, por todos os esforços possíveis, resgatar, né, aqueles que necessitam e que querem, né? Porque muitas pessoas também não querem, elas estão satisfeitas com a vida que estão levando e não querem nenhuma transformação, nenhuma mudança, não querem se aproximar de Deus. Então eu digo assim: nós não temos ministério para as pessoas que estão bem com as suas igrejas e não querem sair de lá, então fiquem onde estão e sirvam a Deus, né? Não temos ministério para pecadores que não queiram abandonar seus pecados e andar com Deus. Se eles querem continuar nos seus pecados, né, fazer o quê? Uma tristeza, mas não temos ministério para isso. O ministério do pastor, seja ele de que igreja for, e o nosso é orientado assim, ele é voltado para pessoas que estão em lutas espirituais e que precisam de ajuda e que confiam em nós para ajudar. Vocês estão prontos a abraçá-los desde que eles queiram. Exatamente. Nada forçado, né? A gente não obriga, evidentemente, né, ninguém a nada, mas sempre que alguém pede a nossa ajuda, nós estamos absolutamente prontos para ajudar quem quer que seja. E aproveitar que a gente está gravando, né, isso na véspera do Natal, para falar para você que aproveite o Natal para renovar a sua fé. Não importa se você cometeu erros, né, pastor? Ou exatamente. Não cometeu. Nós somos humanos, né, passíveis de erros. Então eu acho que errar é humano. Persistir no erro é errado. Exatamente. Então, se você está sentindo no seu coração, renove sua fé, porque eu acredito que nesse mundo é plantar boas sementes, plantar para poder, né? Exatamente. O que você falou é interessante, que me fez lembrar daquela pecadora, né, que foi pega em adultério, e várias pessoas levaram a Jesus para ver que tratamento Jesus ia dar. E aí Jesus a perdoou e disse, né, quem não tem pecados atire a primeira pedra. E o pessoal, é claro que sentindo que eram pecadores, foram soltando as pedras e sumiram. E aí Jesus pergunta: cadê os teus acusadores? E aí a mulher fala: foi todo mundo embora. E aí Jesus diz para ela: então os teus pecados são perdoados, vai e não peques mais. Então quer dizer, Jesus recebe a pessoa com seus pecados, mas a despede dizendo: vai e não peques mais, né? Desde que ela esteja arrependida de coração, né? Exatamente. Cristo só não recebe aquele que quer vir a Ele e quer continuar vivendo com Cristo e também com seus pecados. Cristo não habita com pecado. Não dá para andar em dois caminhos. Não dá. Mas a pessoa desejando abandonar os pecados e confessá-los e arrependidos e voltar para Deus, Deus recebe a toda pessoa que assim se aproxima dele. Muito bem. Vamos aos nossos anunciantes e voltamos logo logo.
Hoje em dia existe um movimento grande no mundo cristão chamado de os desigrejados. São aquelas pessoas que por um motivo ou outro se decepcionaram com a igreja e dizem assim: eu vou servir a Deus dentro da minha casa, eu sozinho, e não vou mais frequentar a igreja nenhuma. Mas isso é uma impossibilidade técnica, digamos assim, à luz da Bíblia, né? Porque a igreja é a casa de Deus, né? Exatamente, né? E a fé é para ser vivida comunitariamente. Quando Jesus fala de amar ao próximo, como é que eu vou ser igreja sozinho? Se para eu ser igreja eu tenho que amar, e para amar tem que ter mais um. E nada no mundo a gente faz sozinho. Nada fazemos sozinho, né? O ser humano não é uma ilha, né? O ser humano ele não é um ser produz sozinho. Exatamente. Quando Deus cria o homem, né? E antes de criar Eva, Deus percebe que precisa dar continuidade à sua obra de criação. Ele diz assim: não convém que o homem esteja só. E quando Deus fala isso, ele já estabelece o princípio da sociabilidade humana, né? Não é só no sentido de não ter uma esposa, é só no sentido de viver sozinho, não comunitariamente, isoladamente, né? O que Deus está querendo dizer ali é: o homem que eu estou criando é um ser social. E nisso também nós refletimos a imagem de Deus, porque o Deus dos protestantes, assim como a concepção católica também, é um Deus triuno, né? Nós cremos também na doutrina da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o próprio ser de Deus é um Deus em três pessoas. É uma comunidade. É uma comunidade de três pessoas distintas, né? Coeternas e iguais em poder e glória para sempre. Então, para que o ser humano também fosse a imagem e semelhança de Deus, ele tem que obrigatoriamente levar, digamos assim, a assinatura do seu Criador. E Deus teria que ter feito o homem também para viver em comunidade, do mesmo modo como Deus vive em comunidade desde sempre, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A vida de um evangelho, ela é diferenciada? Isso depende. Eu falei lá na primeira pergunta, sua segunda, né, sobre a questão da assistência que se dá às pessoas, que os evangélicos assistem mais ou menos as pessoas nas suas necessidades. Essa é uma questão que vai muito da massificação. O que é isso? Houve um tempo em que, digamos assim, 50 anos atrás, o Brasil tinha 10% de evangélicos ou até menos. Era um grupinho muito pequeno. Quando você tem um pequeno grupo de pessoas, assim você tem um controle maior, né? E as pessoas se sentem pertencentes a um grupo menor, que às vezes é perseguido, que às vezes é marginalizado. Há entre os integrantes do grupo um comprometimento maior, né, uns com os outros, uma vigilância, digamos assim, uma ajuda, no sentido de cada um viver de fato aquilo que a religião, digamos assim, está propondo. Quando você tem um crescimento explosivo, essas coisas... Hoje, eu só cortando, hoje são quantos por cento evangélicos no Brasil? Fala-se em 25 a 30% de evangélicos no Brasil, né? Em torno de 45 a 50 milhões. Né? É muito evangélico. De 200 milhões. O crescimento foi muito grande. Um crescimento fenomenal e que continua acontecendo ainda, né? Então, quando você tem uma massa muito grande de pessoas, alguns valores que são centrais, isso em qualquer sociedade humana, eles meio que vão se perdendo naturalmente, né? Então a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, o número de católicos lá é menor. Os católicos nos Estados Unidos são muito religiosos, são muito atentos à fé, né? Seguem mais do que até alguns evangélicos, que são maioria lá, né? Então isso tem muito a ver também com o número do rebanho que está sendo conduzido, porque aí também, se você tem muita gente, você já tem uma assistência menor, né? Você não consegue assistir com tanta competência, com tanta atenção, né? Com tanta atenção. E à medida que as pessoas vão ficando sem cuidados, né, elas vão se deteriorando também espiritualmente em todas as áreas, né? Se a pessoa não cuida da saúde, ela fica doente. Se não cuida do espírito, ela fica espiritualmente doente também. E aí a vida dela, como é a pergunta aí, se é uma vida diferenciada, depende muito também, né, não somente do tratamento que a pessoa recebe, mas da própria convicção que ela tem. Se ela quer ter uma vida, né? Eu acho que essa não é uma questão que você possa dizer assim, porque existe também muitas frases que eu acho que são injustas, né? Tipo assim, os evangélicos eles são disciplinados, o católico é relaxado. Não é bem assim. Tem muito evangélico relaxado também, que leva a sua fé de qualquer jeito, e tem muito católico sério, né? Que serve a Deus dentro daquilo. De ambos os lados. De ambos os lados você tem.
Aí você tem um número maior de católicos, vai aparecer mais católicos relaxados. Um número menor de evangélicos, vai aparecer menos. Mas isso é proporcional. Então, para você fazer justiça, você tem que obedecer os critérios da proporcionalidade, né? O número imenso de cristãos católicos que nós temos no Brasil e um número um pouco mais reduzido de cristãos evangélicos. Então, eu acho que não se pode dizer assim, fora de critérios científicos, nós não temos esses números cientificamente trabalhados para dizer o evangélico ele é mais sério, ele leva uma vida diferenciada em relação a outras religiões, né? É muito complicado de dizer isso assertivamente sem cometer injustiça. Tá certo. E a gente sempre tem que ter essa preocupação de ser justo naquilo que a gente fala. E eu sempre falo que Deus deu livre-arbítrio, né? A todos. Então, nada acontece sem a vontade de Deus. Exatamente. Você concorda com isso? E eu acredito que tudo, não cai a folha de uma árvore se não for da vontade de Deus. É claro. Então Deus dá ali o caminho para a pessoa escolher. Quem vai escolher é Ele próprio. Não é a outra pessoa que vai escolher, não é o pastor que vai escolher e obrigar ele a seguir aquele caminho. Ele tem que ter convicção que aquele é o caminho que ele quer seguir. Você concorda disso? Sim, a convicção da pessoa e a fé dela não é no pastor, na igreja, a fidelidade dela não é no grupo religioso, mas é a Deus. Porque se ele for fiel a Deus, eu me lembro até de uma frase de Santo Agostinho, o grande bispo de Hipona, na África. Ele dizia assim: ame e faze o que quiseres. E é verdade, se a pessoa ama, tudo que ela fizer for baseado no amor, ela não vai errar. Então eu costumo dizer, seja fiel a Deus e faz o que você quiser. Porque se uma pessoa é fiel à religião, ao pastor e aos irmãos, o dia que ela estiver sozinha, não tiver ninguém vendo, ela vai errar. Não tem ninguém aqui vendo, não tem ninguém para me cobrar, não tem ninguém para me vigiar, né? Então eu vou transgredir. Mas se ela é fiel a Deus, ela vai dizer, não tem ninguém para me vigiar, mas Deus está aqui comigo, está me vendo. Está 24 horas, né? E o meu compromisso é com Ele, não é com o pastor. Então hoje em dia, infelizmente, tem muita gente que tem compromisso com a igreja, com o pastor, com os irmãos da igreja, com o padre, mas não tem compromisso com Deus, não é? Que é o principal. Que é o principal. Se ela tiver compromisso com Deus, ela vai agir bem em qualquer ambiente. Porque o compromisso dela é de honrar a Deus onde quer que ela esteja. Se você pega José, por exemplo, do Egito, né, no Antigo Testamento, José foi vendido pelos seus irmãos, traído por eles, quiseram matá-lo. No fim, um dos irmãos o defendeu e falou: vamos vender para aquela caravana de mercadores de escravos. Ele foi parar no Egito, ninguém conhecia ele não precisava ser fiel a Deus e tinha motivos para reclamar, né? Ô Senhor, mas eu te sirvo, e aí meus irmãos faziam isso comigo, o Senhor deixa eu virar escravo. Ele nunca reclamou, nunca blasfemou de Deus, sempre foi fiel a Deus numa terra estranha. Por quê? O compromisso dele não era com os irmãos, não era com o pai, era com o seu Deus, né? E então ele foi fiel a Deus no Egito e Deus abençoou toda a vida. Ele deu a volta por cima, né? Deu a volta por cima, exatamente. Foi abençoado. Foi abençoado. Pastor, quero agradecer demais essa entrevista, foi muito esclarecedora. Eu acho que os seguidores, especialmente os evangélicos, vão gostar muito. E eu quero que você deixe a sua mensagem final para os nossos seguidores do canal da Goberto no Ar. Muito bem, seguidores do canal da Goberto no Ar, minha mensagem é de gratidão por esta oportunidade, um presente de Natal, viu, da Goberto? Você deu aí neste 24, véspera do dia do nascimento do Senhor Jesus, que a Igreja Cristã Ocidental comemora de uma maneira especial nesta data. Eu deixo para você esta mensagem de Natal. O que é o Natal? O Natal é o Filho de Deus Todo-Poderoso desceu a este mundo, fez-se um de nós, assumiu a forma humana para nos salvar, para no final da sua vida, com cerca de 33 anos de idade, dar a sua vida, derramar o seu precioso sangue em resgate por todos os pecadores verdadeiramente arrependidos. Então eu convido a você neste Natal a considerar não somente no menino Jesus que nasceu numa manjedoura, mas no homem Jesus que entregou a sua vida na cruz do Calvário. Ele só nasceu para poder viver, crescer e depois entregar a sua vida pela nossa salvação. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fora dele não há como chegar diante de Deus.
e somente através dele você pode se reconciliar com Deus, ter os seus pecados perdoados, a sua vida transformada e a sua existência restaurada, e a esperança e a certeza de viver para sempre com o Senhor na eternidade. Então, neste Natal, considere Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, entregue-se a Ele totalmente, arrependa-se dos seus pecados, busque a presença de Deus, encontre uma igreja e sirva a Deus junto com outras pessoas que também estão procurando servir a Deus de todo o seu coração. Essa é a mensagem que eu deixo para cada um de vocês. Quero agradecer a todos que estão conosco e até o nosso próximo programa, se assim Deus permitir. Um beijo no coração. Tchau para todos.